aula de português, nós vamos começar os exercícios que estão lá na página 5 e 6. Na aula passada, nós fizemos a leitura do texto, Um Tamanduá no Meu Jardim. Nós vamos ler novamente o texto e você vai acompanhar comigo essa leitura, tá bom? Então, abre o seu livro na página 4. Um Tamanduá no Meu Jardim. Era domingo e o pai de Marcela queria dormir até mais tarde. Até meio-dia, se pudesse. Mas um grito veio do jardim, bem debaixo da janela do quarto dele. Mãe! Mãe! Pai! Pai! Olha o que encontrei! Um tamanduazinho! Como ele veio parar aqui? Perguntou o pai espantado. Encontrei no jardim. Posso ficar com ele, pai? Denise olhou para o marido com um olhar de reprovação. Mas o animalzinho logo conquistou a simpatia do pai de Marcela. Chegou a hora do almoço. A avó cuidadosamente colocou o tamanduazinho num canto cercado, à sombra do manacá. À mesa, a conversa não poderia ser outra. O tamanduazinho que apareceu no jardim. Os pais e os avós falavam sobre os hábitos dos animais silvestres e contavam histórias de sua infância. Marcela ouvia e ficava cada vez mais encantada com a diversidade de animais e suas peculiaridades. Esse foi o texto que nós lemos na aula passada, Um Tamanduá no Meu Jardim. A Marcela encontrou um tamanduá no jardim dela e ela perguntou: pai, posso ficar com ele? Mas vocês lembram que nós estudamos sobre os animais silvestres, os animais domésticos? E os animais silvestres são aqueles que vivem livres na natureza e que é até perigoso a gente se aproximar ou tentar ficar com eles, porque eles já estão acostumados a viver na mata, na floresta. E na aula passada a Pro até falou que pode ser que o tamanduá apareceu no jardim da Marcela, assim como os outros animais às vezes aparecem em algumas cidades que nós vemos reportagens, porque eles precisam fugir da mata, porque por causa das queimadas, por causa dos caçadores, né? Então, nesse texto fala que o tamanduá apareceu lá e depois os avós e os pais da Marcela começaram a contar histórias sobre a infância, sobre os hábitos dos animais silvestres. E a Marcela ela ficou encantada com tanta variedade de animais que tinham, que os pais e os avós falaram para ela. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto narrativo. No bimestre passado, vocês escreveram um texto narrativo do Kiko, lembra? O Kiko que estava com medo do primeiro dia de aula dele, vocês escreveram. E algumas características do texto narrativo é que tem um personagem, tem um narrador, que pode ser o próprio personagem que está vivendo a história, ou alguém que está observando de fora e conta para alguém. Tem um enredo, ou seja, tem o que acontece na história, o tempo, em que momento está acontecendo e onde está acontecendo, qual é o lugar que está acontecendo essa história. Por exemplo, era uma vez um tamanduá numa floresta. O tamanduá é o personagem, o tempo era uma vez e o espaço na floresta, tá? Então agora a gente vai fazer os exercícios que estão lá na página 5. No exercício 1, você vai recortar as imagens que estão lá na página 203 e vai colar de acordo com a ordem dos acontecimentos da história do texto que nós lemos, Um Tamanduá no Meu Jardim. Tá? Então, você vai colocar na ordem correta dos acontecimentos da história. E você vai escrever, tá? Você vai escrever o que está acontecendo ali. Na primeira imagem, o que está acontecendo na primeira imagem? Na segunda imagem, o que está acontecendo? E na terceira imagem, o que está acontecendo? Agora aqui, essa número 2, você não precisa responder. Só responda para mim. Você acha que Marcela deveria ficar com o tamanduá? Você acha que isso é possível, ela ficar com o tamanduá? Se você acha que sim, por que você acha que sim? Se você acha que não, por que você acha que não? Lembra que a Pro falou que o tamanduá é um animal silvestre? E os animais silvestres, eles gostam de viver livres na natureza. Eles já estão acostumados a viver na natureza, a sobreviver na natureza, a conseguir o alimento, a moradia, tudo que eles precisam na natureza. E é até perigoso nós ficarmos com um animal silvestre, né? Porque ele não está acostumado. Mas você pode responder se você acha que sim, por quê? Se você acha que não, por que não?
Agora, no exercício 3, você vai lá no texto da página 4 e você vai pintar com o seu lápis de cor amarelo as falas da personagem Marcela. Tudo que a Marcela falou no texto, você vai pintar com o lápis de cor amarelo, tá? Agora, no exercício 4 da página 5, você vai observar a frase. Pai, pai, olha o que encontrei. A quem pertence essa fala? Quem falou essa? Quem disse isso? Quem falou aí? Você vai escrever aí na letra A. E na letra B, por que a repetição da palavra pai nessa fala? Por que está repetindo ali? Pai, pai, olha o que encontrei. Por que vocês acham que está repetindo essa palavra, pai? Agora, lá na página 6, nós vamos fazer o exercício 5. No exercício 5, você vai observar o uso das palavras que estão em destaque no trecho que a gente vai ler agora. Os pais e os avós falavam sobre os hábitos dos animais silvestres. Silvestre está em destaque. E contavam histórias de sua infância. Marcela ouvia e ficava cada vez mais encantada com a diversidade de animais e suas peculiaridades. Está em destaque também a palavra peculiaridades. Agora, quais são os significados das palavras silvestre e peculiaridades? Você vai precisar pesquisar no dicionário, tá bom? Então, pegue o seu dicionário e pesquise. Lembre que no dicionário a gente encontra as palavras na ordem alfabética. Então, o S vai estar lá, veja no alfabeto. O S vem depois de qual letrinha? E aí você vai encontrar lá no dicionário. A letra P vem depois de qual letrinha? Então, eu vou encontrar lá no dicionário, tá bom? Procure aí e descubra o significado dessas palavras e depois você me conta. Na letra B, que outras palavras poderiam substituir essas palavras, mantendo o mesmo sentido? Ou seja, qual palavra é sinônimo dessas duas aí? Você vai encontrar no dicionário, tá bom? Quando você ler o dicionário, lá sempre aparece uma outra palavrinha que representa, que tem o mesmo sentido dessas que nós estamos pesquisando. E aí você vai escrever aí na letra B. Qual outras palavras nós podemos substituir essas duas, mas que não vai mudar o sentido da frase? Ou seja, qual é o sinônimo dessas palavras? Lembram? O sinônimo que tem o mesmo sentido, que não altera o sentido da frase? Então, você vai colocar na letra B. Na letra C, você vai criar uma frase para cada palavra que você encontrou. Então, você substituiu a palavra silvestre por uma outra. Você substituiu a palavra peculiaridade por outra palavra. Agora você vai colocar a palavrinha aqui dentro e você vai escrever uma frase para cada uma dessas palavras que você encontrou, tá? Silvestre, qual palavrinha eu posso trocar a palavra silvestre que vai dar o mesmo sentido, hein? Selvagens, será? Pesquisa aí no seu dicionário. Selvagem, será que tem o mesmo sentido de silvestre? Se for, você vai escrever uma frase com a palavra selvagem, tá bom? Agora, no exercício 6, nós sabemos que Deus criou o mundo e deixou o ser humano como responsável por cuidar do ambiente em que vive. Você acha que estamos fazendo a nossa parte? Deus nos criou para que nós pudéssemos cuidar aqui do nosso ambiente onde nós vivemos, cuidar dos animais, cuidar das plantas, dos rios, de tudo que faz parte do nosso ambiente. Deus nos deixou essa missão. E será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que eu estou jogando lixo no chão? Será que eu estou maltratando os animais? Não pode, né? A gente precisa cuidar bem do ambiente que Deus criou para nós, para que a gente vivesse bem, né? E agora a gente vai ler novamente o texto, um tamanduá no meu jardim, que está lá na página 4, e você vai pintar com o seu lápis de cor azul os espaços que marcam o começo de cada parágrafo. Você lembra do parágrafo? Aquele espaço que a gente dá antes de começar o texto. A gente precisa dar um espaço de 2 dedinhos. A Pro deixou um vídeo para vocês lá
para vocês relembrarem um parágrafo. Lembra que nós estudamos? 2 dedinhos a gente coloca na margem do nosso caderno e é o espaço que a gente dá, se chama parágrafo. Então, você vai pintar de azul esses espaços que aparecem no começo de cada parágrafo do texto Um Tamanduá no Meu Jardim. Na letra B, você vai contar, depois que você pintar, você vai contar quantos parágrafos existe no texto. Um Tamanduá no Meu Jardim. Quantos parágrafos tem nesse texto? Pinta primeiro e depois você conta quantos parágrafos tem, tá bom? Um texto se divide em partes menores que recebem o nome de parágrafos. Cada parágrafo é formado por frases cujas ideias estão ligadas entre si. Inicia-se com letra maiúscula em uma nova linha e a primeira palavra é sempre antecedida de um espaço, do espacinho dos 2 dedinhos. Boa atividade e até a próxima aula.